Fala aí, minha galera de Cristo, que bom estar de volta aqui em mais um Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga, aqui pelo meu canal, Alex Gonzaga Oficial BR. Olha, que privilégio tá chegando aí até onde você está. Não sei se você está vendo do smartphone, do Smart TV, daquele bom e velho computador. Não sei se você está em São Paulo, está no Rio, está em Tóquio, está em Londres. Não importa, o legal é que você está aqui com a gente para mais um bate-papo. E olha, hoje eu tenho uma galera, olha, os caras são... Tem nome no mercado gospel e são pessoas do bem, pessoas abençoadas, são pessoas que falam de Deus através de canções. Olha, tem muita história para contar, daqui a pouco eu vou estar chamando eles aí, meus brothers, que são... A gente pode falar que a gente é companheiro de estrada, né? Mas eu quero primeiramente agradecer aqui ao pessoal da Esbarça em Música em primeiro lugar, a minha associação, né? Minha sociedade de música. Obrigado, Slam, pela confiança. Obrigado, Cleiton, direção. A gente está sempre trazendo coisa boa. E, ó, você que é músico profissional ou não, tem que ser associado lá, tem que ter a sua sociedade que representa você ao ECAD para que você possa ter as suas arrecadações, né? Saber como faz isso. Entre em contato. Durante o programa vai estar aqui entrando aqui a marca, né? A logo das Esbarça, e com o QR Code você vai poder entrar lá e tirar todas as suas dúvidas. E volto a falar, se você é músico profissional ou não, você tem que estar em uma sociedade, tem que estar lá junto a uma sociedade, ela vai te representar, né, junto ao ECAD. Quero agradecer também, obviamente, as meninas de Sampa, que são maravilhosas, da Kisa Cursos e Projetos. Ó, se você quer ter esse material que a gente está sempre aqui junto, né, esse risque-rabisque, blocos de couro, bolsas de couro, entra lá, essas meninas são maravilhosas, fazem cada coisa que vocês vão ficar assim impressionados. Entrem também lá no Instagram, né, da Kisa Cursos e Projetos, para que você possa ter muita opção de dar aquele presente maneiro para sua esposa. Eu sempre falo baixinho, vou falar baixinho, não deixem as esposas entrarem, sabe por quê? Elas vão acabar com o dinheiro de vocês, porque só tem coisa linda. Parabéns, meninas. Quero agradecer também a minha querida Paula Garcia, uma das maiores corretoras da Prudentials. A Prudential é o meu seguro de vida, que cuida abaixo de Deus da minha saúde, da minha vida ali, né, dos planos que Deus tem, mas a gente tem sempre... Deus está lá sempre com a gente, bonitinho, guardando. Só que a gente também tem que se preparar aqui para que coisas aconteçam. E se liga o seguinte, seguro de vida não é seguro de morte não, gente. Tem muitas outras coisas que envolvem o seguro de vida, tá? Como você, de repente, ficar um bom tempo sem poder trabalhar, o seguro de vida está ali para te ajudar, né, com valores. Eu vou ficar ali 6 meses fora do meu trabalho porque eu tive um acidente muito sério e estou no hospital. O seguro de vida vai te apoiar. Não é só aquela coisa de, se eu morrer, a família recebe. Não é assim, não. Tem muitas outras coisas, tá? Para ficar sabendo melhor, procure a melhor corretora da Prudential, que é uma das maiores seguradoras do mundo, que é a Paula Garcia. Entra também lá no Instagram dela ou fala com ela pelo WhatsApp, tá bom? Quero agradecer a Teleeletrônica, minha loja que eu amo. Quero agradecer o pessoal da Abradex, da Lavanderia Nova Barra, a Shuri. Obrigado, Shuri, mais uma vez, você está sempre com a gente. Eu sou endorser da Shuri e agradeço todos os mimos e presentes maravilhosos que a Shuri manda para mim. Eu canto com Shuri, faço o programa aqui com Shuri e recomendo você. Quero também agradecer o pessoal da Blessed Print. Se você gosta aqui desses brindes aqui que aparecem no nosso programa, nossas canecas e tal e outras coisas mais, vai a Blessed Print e verifique lá esse mundo de coisas que você pode fazer para sua festa, né? Ou para dar para os seus clientes. Você que tem uma empresa, você tem muita coisa, camisas padronizadas, copinhos padronizados, essas canecas lindas do nosso programa que eu vou mandar para essa galera que está com a gente aqui, vou mandar lá para São Paulo, tá bom? Vamos falar com esses nossos convidados maravilhosos que já estão a postos aqui. E rapaz, os caras estavam falando de futebol antes, e um é corintiano, outro é palmeirense. Eu falei, mas eu sou botafoguense. Aí os palmeirenses começaram a me encarnar. Ainda bem que foi antes do programa para não dar rolo aqui nesse nosso bate-papo, né? Fala, meus queridos Hamilton, Zé, Jorge, que bom, tô com o pessoal simplesmente do Resgate aqui com a gente. Obrigado, meus queridos. Como é que vocês estão? Que prazer, que privilégio. Tudo bom, Tudo Alex? bem. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, cara. O Hamilton foi o culpado dessa interação. Eu fui perturbar ele lá no Instagram dele. Zé e Jorge, foi muito engraçado. Falei, Hamilton, tudo bem? Que é o Alex, né? Você se lembra e tal. Ô, meu irmão, tudo bem e tal. Falei, rapaz, queria muito bater um papo com vocês. Aí para que ele falou assim,
pô, pode ser. Eu falei, vou ficar perturbando esse cara. Demorou. Os velhos nessa parada aqui de música, de igreja. É verdade. Rapaz, a briga aqui é boa, hein? Ó, Poxa, Prazer, cara. Prazer. Eu quero agradecer a você, né? Quero agradecer ao Zé Jorge a disponibilidade. Eu sei, né, dos afazeres de vocês, né? Família, igreja, música, banda, né? Mas é muito bom ter vocês, até porque você falou em dinossauro, Mito. Eu sei que você tá brincando, você não tá me chamando disso, eu sei que é brincadeira. Não. Na realidade, eu vou fazer já 5.9 agora em março, rapaz. Olha só. Aí, olha tá aí. Bem pra caramba. Tô chegando. Mas vocês têm uma representatividade muito grande no meio musical da música cristã brasileira e fora dele. E como pessoas também, né? Pude conhecê-los em algumas oportunidades, ou seja, vê-los pessoalmente, e sempre foi uma experiência muito bacana, um sorriso, um abraço fraternal. Mas, cara, assim, é muito legal quando a gente pode trazer amigos, né? Que a gente confia na palavra, que a gente confia na boa música, para levar para essa galera. Porque hoje em dia, óbvio que a gente tem um nome, a gente tem um público, né? A gente tem a galera que gosta da gente, mas nós somos um pouquinho mais veteranos. Então, quando a gente conta a história nossa pro pessoal, cara, é muito legal, porque os caras falam assim, caramba, bicho, eu ouvi esses caras aqui, mas aí às vezes não sabia nem quem era o nome da banda e tal, porque de repente na rádio às vezes não toca tanto mais hoje, mas hoje a gente tem, que bom, o mundo da internet, né? Onde a gente pode chegar para essas pessoas. O Novo Som acabou de fazer um projeto novo agora, chamado Legado, onde a gente pegou 5 grandes sucessos e repaginamos, cara, repaginamos. E isso, cara, chegou pro pessoal mais novo, assim, o cara falou, caramba, que maneiro, agora eu vou pesquisar lá a discografia dos caras, né? Isso é legal. E a pergunta é, para vocês, já para iniciar, isso é uma coisa que acontece com o Resgate também? Dessa preocupação de renovação de público, tendo aquele público já mais fiel? Como é que vocês lidam com isso? De serem pessoas muito reconhecidas, né? Serem uma banda extremamente reconhecida, que tocam no Brasil inteiro, que já foram para fora do Brasil, e hoje, tal qual o Novo Som e outras, a gente vive num outro patamar a nível de interação, porque chegou aí o Worship, outras músicas e tal, e lógico, há uma renovação natural, isso é muito legal, mas a história nossa e obviamente do Resgate, ela é muito grande. Como é que é lidar com isso? Eu já quero chegar aí, fiquem à vontade quem pode responder, a gente pode se inteirar, um falando e a gente respeitando as ideias, mas como é que é isso, cara? Como é que o Resgate hoje lida assim? Geração que curte a gente, que curtiu ali dos anos 80, 90 para cá, e essa geração nova, como é que é isso? Fique à vontade aí para quem puder falar. Vamos lá, vamos falar. Zé, vamos lá, Zé. Fala para mim. Eu não sei se a gente pensa... Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, prazer, Alex. É um prazer estar aqui. E o público, a galera que acompanha o seu podcast, é um prazer. Não sei se objetivamente a gente pensa nisso. O rock, ele tem um lugar, mesmo na cena pop mundial, o rock não está na frente de tudo, né? Hoje você tem muitos estilos, né? Perfeito. Estão rolando dentro da black music ou mesmo a música latina ganhou muito espaço, a música inglesa dentro dos Estados Unidos, é muita coisa. E o rock tem o seu lugar. Eu acho que o rock caminha um pouco perto do blues, né? Sim. Não é uma música que está nas paradas, mas tem um público fiel. Perfeito. A gente precisa estar antenado com o que acontece, mas mantendo sempre a essência que a gente carrega desde sempre. E esse fenômeno também de vez em quando acontece. Acho que no nosso caso, como o roqueiro é um cara bem fiel, né, a banda, tudo, é pai apresentando para filho. Então já aconteceu em show do Resgate de estar o avô, o pai e o filho legal. no mesmo show, né? O menininho ali, o pai. Então acho que passa para o outro. 3 gerações, né, bicho? 3 gerações. Acontece. Legal. Mais ou menos assim. Legal. Não, mas isso é uma coisa muito interessante. Isso acontece também. A gente tem, né, nesse ponto também coisas assim de estar em várias gerações. Mas existe, vamos lá, Jorge. Existe
não é nenhuma preocupação, existe um plano, um projeto para que vocês possam passar para essa nova geração as músicas de vocês, independente aí de como o Zé falou, né? Que vai lá de pai para filho, de avô para pai, essas coisas. A gente também tá nessa. Daqui a pouco vou ser avô, com certeza. Meu filho mais velho já tá casado. Eu acho que esse ano 2024 aí eu vou ser vovô para ser vovô. Então a gente já tem essa linha, mas existe um planejamento da banda? Cara, o que a gente pode fazer para pegar também um novo público? Não que isso seja extremamente necessário, porque, como disse o Zé, vocês têm um público fiel, nós temos um público fiel, né? Vocês, o Resgate, tem um público fiel. Mas existe alguma linha nisso aí? Não é nenhuma preocupação, há um planejamento para isso, o Jorge? Fala pra gente. Putz, não há não, viu, Alex? A gente não faz nada, a gente é uma banda meio orgânica, tá? Sim. Sempre foi, né? Sim. Eu não sei, Alex, quando a gente começou, final de 88, começo de 89, a gente não tinha um cenário de música gospel, né? Você não tinha um mercado de música gospel, não existia nem esse nome música gospel. A possibilidade de um conjunto, a gente era um conjunto da igreja, a possibilidade de um conjunto gravar um vinil ou qualquer coisa assim, era um negócio impensável, você não tinha uma FM evangélica. A gente começou na música, eu acho que sem todo esse cenário assim diante dos olhos. Sim. A gente sempre teve a música como um negócio assim do coração, né? Da missão, da igreja. Perfeito. E eu acho que esse negócio, ele meio que tem ele tem permeado a nossa jornada até hoje. A gente é meio manco assim em marketing digital, em bombar internet, essas coisas todas. A gente é meio nó cego nisso aí, sabe? Dinossauro. Dinossauro mesmo. Tipo o Horácio, que o braço é curtinho, assim, a gente não consegue esticar o braço. Bom. O que tem é porque aconteceu. A gente não tem plano nenhum mesmo, assim, não tem nenhum plano para a nova geração ou para a antiga geração. Perfeito. A gente vai vivendo, o que a gente gosta é tocar, e a gente gosta muito de fazer música nova e lançar coisa nova. Independente de ter público, de ter sucesso ou de não ter sucesso, a gente continua andando, porque isso acho que faz parte da nossa vida, assim. Se parar isso aqui, a gente meio que acho que morre. Mas não temos plano, não. Tá, dentro da essência, né? Então eu falo assim, né, Jorge? Tipo assim, a essência de vocês é isso. Como você falou, não é uma coisa orgânica que vai acontecendo, que, logicamente, com a permissão de Deus, né? Sim. Deus foi colocando essas coisas para vocês. Isso é uma coisa muito interessante falar, assim, porque... por que eu citei essa questão do planejamento? Porque hoje em dia, né, existem marqueteiros que trabalham, né, junto ao artista e tal, e aquela coisa de impulsionamento, né, nas redes sociais, nas plataformas e tal. E, cara, quando a gente vê uma banda com longevidade de vocês, que engraçado, você falou em 88, 89, exatamente quando o Novo Som lança o primeiro álbum, 88, olha que coisa interessante. E que também viemos nessa linha, né? Também, olha, uma coisa que surgiu lá na primeira Igreja Batista em Padre Miguel, e aí a coisa foi acontecendo, depois de 5 anos a gente gravou, mas também tínhamos os nossos trabalhos seculares. E a pergunta é exatamente essa. Hoje a galera tem os marqueteiros que trabalham 24 horas ali com essa galera nova, principalmente o pessoal do chip e tal. Lá atrás a gente não tinha isso. Internet era uma coisa impensada, né, pra gente, era o disquinho de vinil, né, galera, debaixo do braço, né, como a gente falava, né, vocês devem ter passado muito isso, de levar ali numa rádio outra e tal, e a coisa acontecer organicamente. Nessa época, você escreveu, tinha uns trabalhos seculares, né, porque não viviam também de música, a arrecadação não existia. Como é que era, assim, Hamilton, você trabalhava em que área? Ou ainda trabalha paralelamente fora o ministério específico? Fala para mim, pro pessoal de casa.
Quando a banda começou, Alex, a gente tem uma data que é dia 5 de maio. Sim. 5 de maio de 89 foi o primeiro show que o Resgate fez numa pracinha aqui na Zona Norte de São Paulo. Sim. Fora da atmosfera de igreja, né? Isso, fora da atmosfera de igreja, é verdade. Perfeito. Foi a primeira apresentação. Primeiro assim, convite para ir para fora, né? Na verdade, foi a gente mesmo que fez, viu, rapaz? Você invadimos uma praça lá. Eu não sei se dava esse nome em São Paulo, até para te ajudar. Aqui no Rio a gente chamava isso de ar livre. Vamos fazer um ar livre? Isso? Então, beleza. É isso aí. Beleza. Mais ou menos isso. Aí colocamos o equipamento lá e fizemos. Isso. Então, realmente nessa situação, todo mundo tinha uma atividade diferenciada, todo mundo, cada um trabalhando aí na sua área e tudo mais. O interessante é que a banda nunca foi o nosso instrumento maior de suporte financeiro. A banda não é. Hoje ela continua não sendo. Cada um de nós tem a sua atividade. Hoje, pastores, nós três que estamos aqui, cada um cuida de uma comunidade, de uma igreja, e a gente é sustentado nessa situação, né? Perfeito. Agora, no começo, era isso aí que você falou mesmo. Nós lançamos o primeiro álbum em 91, um pouquinho depois de começarmos, e lançamos 1000 cópias. E as 1000 cópias foram assim, ó, vamos lá, vamos vender, tocando vendendo aqui, de mão em mão. Vendendo de mão em mão. Achamos incrível, porque vendemos 1000, mandamos fazer mais 1000, olha só que legal. E logo depois veio a gravadora, naquela época Gospel Records, aí engatilhou a coisa e a coisa aconteceu. Vocês na época estavam, só para pontuar, a igreja que vocês estavam na época era a Renascer? Como é que era isso, Hamilton? A banda começa numa igreja batista, aqui também na Zona Norte de São Paulo, pequenininha, uma igreja muito tradicionalzinha, assim, muito bacana, mas com uma visão legal, que deu espaço para a banda, e depois a Renascer já com a sua força e tal, a gente migrou para lá. Perfeito. Acabamos nos beneficiando de todo esse movimento aí, né? Sim. Perfeito. Foi bem legal. Tá, foi só para pontuar, mas continua. Aí vocês, né, fizeram 1000, depois mais 1000, e a coisa aconteceu. Era até então independente, depois que a Gospel Records vem e assina um contrato, né? Exatamente. O pessoal começa a falar dessas coisas, a galera de hoje não tem muita ideia do que é isso, né? Diante da facilidade, diante dos streams, diante de toda a internet, essa coisa toda, a gente é da época de ir na loja, pegar o vinil, escutar o vinil, ficar procurando a banda, não tinha nada, né? Era muito complicado. Sim. Mas Deus foi generoso com a gente, como o Jorge falou, o coração estava nisso, né? Fazer o rock and roll que a gente sabia fazer, divulgar o reino de Deus, e aí Deus foi nos abençoando e a gente continuamos caminhando, né? Aliás, para a gente gravar o primeiro disco, a gente usou um dinheiro de uma rescisão trabalhista do Hamilton. A mulher dele deve estar brava até hoje. Né? Até hoje. Trabalhava em que... Isso era de que empresa, Hamilton? Em que era? Foi um banco. Eu trabalhei no Banco Real durante 5 anos. Cheguei a ser caixa. Olha só, caixa de banco, né? Incrível. Eu trabalhei no Bradesco, cara. Eu trabalhei no Bradesco aqui. Eu era escriturário no Bradesco. Olha aí. Temos mais bancários aqui também. É mesmo? Quem? Eu trabalhei pouco tempo no Banco Nacional, o Banco do Sena. Banco Nacional, eu fui cliente do Banco Nacional, rapaz. Ganhava aquele chapeuzinho do Ayrton Senna na Fórmula 1. Que legal, cara, que maneiro, que maneiro. E Zé, você trabalhava em que nessa época, Zé? Fazendo no secular também? Eu sou engenheiro civil de formação, eu trabalhava numa construtora. Ah, legal. O Ministério Pastoral veio depois, aí foi migrando da engenharia para ser pastor. Perfeito. E quando a banda começou, eu estava no meio do caminho. Eu trabalhava na construtora e depois o pastorado foi acontecendo em 92, 93, se eu não me engano. Acho que foi 93. Então, foi no meio do caminho que a banda veio surgindo. Perfeito. E me fala uma coisa, Jorge, você, nessa época, trabalhava em que área ou é profissional de que área? Eu era dentista. É mesmo, cara? Que bacana. Mas eu também fui largando o consultório para ficar no pastorado. Sim. Eu abandonei o consultório em 1998.
Ah, tá. Então vem dessa profissão, né? Como essa parte de dentista, né? Aí eu fiquei como pastor em tempo integral. Sim. E a banda sempre foi um tipo hobby de fim de semana, sabe? Sim. A banda sempre foi um negócio paralelo, assim, que a gente manteve vivo, porque isso aí tá no coração. Mas ela nunca foi o nosso... Ela nunca foi um fim em si mesma. Se eu falasse pra minha mãe que eu queria ser músico, minha mãe acha que ia ter um treco, meu. Ela não ia deixar nunca. Rapaz, coisa de moleque, assim, de igreja, ela não ia deixar. Meu pai queria que a gente tivesse uma profissão. Então o negócio só foi... A música sempre foi assim, paralela, né? Cara, acho que tem uma coisa interessante também. Sim. O fato de nós não vivermos diretamente da música. A gente às vezes conversa e fala sobre isso, que tem uma galera que às vezes eu não sei a ideia que fazem, né? O resgate é bem menos do que a imagem que ele tem. Nós trabalhamos, cuidamos da igreja, de pessoas, fazemos aconselhamento, casamento, batismo, visita a gente no hospital, sabe? Velório. Faz esse pular da aula de teologia, e temos a banda, né? Então, quando alguém olha, você vê o glamour de um músico, né, que vive da música. Então, você acorda de manhã, paga a conta, toma café, não acordamos de hobby, de chinelo de pão. É verdade. A gente comum, o pessoal fala, nossa, é uma banda. A banda, para nós, assim, é muito divertido, é muito gostoso. A gente curte demais tocar, viajar. Acho que é por isso que durou tanto também, né? Perfeito. A longevidade tem a ver com essa... leveza. Não precisa acontecer, acontece porque a gente ama mesmo. Não tem outro motivo. Uma leveza, né? É uma leveza, é uma coisa prazerosa, é uma coisa gostosa, sim, que une vocês, né? Mais ainda, sim, né? Une vocês. A amizade de quanto tempo de vocês, cara? 40 anos. Então, quase 40. Então, uma amizade assim absurda, né? Robusta. Não, a gente costuma dizer, Alex, fica à vontade. Eu vou falar, eu vou aproveitar aqui o espaço. Sim. Porque eu preciso denunciar isso. Nós estamos juntos por causa do dinheiro, cara. Por causa do dinheiro. Que vocês gastam na banda. Não, é porque não tem dinheiro. Esse não aqui tem dinheiro. Não tem dinheiro, então não tem briga. Se tivesse dinheiro, a gente tinha brigado, pô. Bom, pai, cara. Ao contrário, tem o dinheiro que se gastou lá atrás, né? Porque lá atrás tem aqueles investimentos, né, galera? Tem esse aí a gente vai acertar ainda. Mas esse aí nós vamos acertar. Pronto. Eu acho que o dinheiro nunca foi. O dinheiro nunca foi uma coisa que pudesse produzir atrito entre nós. Porque também a gente não. Parece esquisito isso, mas a gente nunca ganhou rios de dinheiro com a banda. Quem vê de fora acha que nós somos ricos, que a gente é rico, a gente não é rico. A gente nunca ganhou tanto dinheiro assim, nunca deu para viver de banda, né? Sim. Então o dinheiro nunca foi uma coisa que pudesse gerar em nós atrito. A gente nunca teve a preocupação de fazer sucesso. A gente sempre foi tocando porque a gente ama fazer isso. E performance técnica e instrumental também nunca foi um problema entre nós. A gente nunca teve uma busca interna por ser um músico, por ser um cara, sabe? Virtuoso. Sim. Exuberante, né? Exuberante. Perfeito. Então a gente sempre foi andando dentro dessa amizade, a gente sempre foi andando, rindo, se divertindo. Pra gente sempre foi alguma coisa muito assim, sei lá, prazerosa, né? Sim. Acho que é uma mistura. Isso tudo ficou leve, deixou leve a coisa. De missão com diversão, hobby, né, serviço ao reino, juntou tudo. Mas que é uma coisa extremamente prazerosa, né? Essa mistura que você falou, Zé, ela talvez seja o coquetel mais gostoso que tem, né? O coquetel mais gostoso. Prazer, ministério, obra, né? Música, sim, né? O cara é músico, o cara curte música e vive ali dentro da música. É um hobby, mas é um hobby, assim, vamos falar assim, é um hobby porque você não vive diretamente também, profissionalmente, né? Só disso, ou disso diretamente. Mas é um hobby, entre aspas, um hobby de luxo. Porque é um hobby que é um hobby de luxo. Tá caro. Então, um hobby de luxo. Não, mas veja, veja só, Alex. Fala. Eu vejo um cara da nossa idade, já entre 55 e 60 anos de idade. Sim. Ele gosta de pescar.
Cara, ele tem que comprar passagem para ir para o Mato Grosso, tem que alugar um barco. É verdade. Ele gasta dinheiro com o raio da isca, da vara, da pesca. Aí ele pesca o bendito do peixe, solta ele na água, volta para casa, gastou uma fortuna e parou. A gente viaja, a gente se diverte pra caramba, a gente fala das coisas de Deus, a gente tem uma voz assim profética, que vai denunciar o pecado, a gente tem o consolo do evangelho, tem a música em si, a gente ganha um dinheirinho, vende camiseta, bate streaming nas nossas redes, aí você volta para casa e ainda volta com dinheiro, a esposa fica feliz. Fala, pô, tá bom demais, meu. Fora matar a saudade, ainda chega com dinheiro, é maravilhoso, né? Com dinheiro, não é uma dinheirama, mas é um dinheiro. A gente já não paga mais para tocar, a gente não tem. É verdade. O nosso hobby banca os nossos custos, compra instrumento. É verdade. Tá bom pra caramba. Diversão pura. Perfeito. Me fala uma coisa, Hamilton, assim, na sua visão, qual foi o álbum que coloca o Resgate como uma referência musical nacional pro rock cristão, né? Eu falo pro rock. Falar que o rock cristão. Falar que o rock, a gente tá falando de música, né? Música, então rock é rock. Logicamente que a mensagem é uma mensagem direcionada a um público cristão, ou para um público fora também da igreja, que é muito importante falar, mas que precisa ouvir uma mensagem diferenciada. Então, eu vou falar assim. Qual foi o álbum que posicionou vocês como uma banda de assinatura de rock que virasse ali uma referência nacional? Ou seja, cara, o Resgate, sabe quem é? Pô, eu sei. O cara de Manaus sabe quem é, o cara de Porto Alegre sabe quem é, o cara sei lá, do Rio de Janeiro sabe quem é. Tipo assim, qual foi o álbum que você... Posso até dar para cada um. Eu acho que, não sei se isso é um consenso, às vezes para um ou para outro pode ser diferente, e se for, fiquem à vontade. Eu tenho para mim, na minha opinião, que o álbum que mais confirmou vocês dentro do mercado nacional, né, daquela coisa de uma grande evolução, é o álbum que tem o nome da banda, que é o Resgate, que foi ali de 97. Essa minha opinião é válida? Tá dentro do que vocês acham ou vocês acham outros aí? Fala para mim, amigo. Olha, Alex, os dois primeiros álbuns, eles são bem assim... 4 garotos tentando tocar rock and roll. Isso. A gente ainda não tinha muito a linguagem, não sabia muito bem para onde ir, enfim, um quê de imaturidade. Na minha forma de pensar, o terceiro álbum, que o nome é On The Rock, ele é um álbum assim que a gente deu um pulo muito grande. Nós tivemos a alegria de ter o Paulo Anhaia como produtor desse álbum. Ele estava começando a carreira dele, mas ele já tinha muito mais experiência que a gente, então ele nos ajudou a encontrar assim, aquele trejeito do rock and roll, nas guitarras, na forma de cantar, na forma de compor. Dobra esse refrão, não, elimina essa parte, sabe aquela coisa da pré-produção, assim, que você dá lapidada na música? Sim. E esse álbum, na minha forma de ver, é que jogou a gente para o mercado de uma forma um pouco mais intensa. Até hoje, os roqueiros querem que a gente toque aquelas músicas de lá. Elas são um pouquinho datadas, porque a gente estava sob a influência do hard rock, das bandas americanas e tal, mas eu acho, na minha singela opinião, que foi esse álbum aí que fez um pouco mais de barulho. Meus amigos aí... On The Rock, né? Perfeito. On The Rock, 94, 95, né? 95, tá. 95. E até hoje a gente toca Doutores da Lei, que abre o álbum, e 10 para 6, as duas músicas estão em todos os nossos playlists, né? Perfeito. E é do terceiro álbum. Mas esse que você falou, o Resgate, é um passo à frente no amadurecimento da banda. Ele também tem um papel importante. A gente já estava conhecido, o On The Rock ajudou a galera a conhecer. Pô, você quer uma banda de rock que soa como uma boa banda de rock. Os dois primeiros ainda tinha um pouco da leveza, da mistura, uma coisa um pouco pop, um pouco brasileira. Não que a gente não goste, a gente gosta, mas o On The Rock fez isso. Mas o Resgate, que foi o seguinte, ele nos ajudou a amadurecer, talvez, o que nós somos hoje.
Hoje nós somos muito mais próximos de 97 do que, como a Milton falou, do Under Rock, que é mais datado, né? Perfeito. Uma coisa mais datada da época do rock, do hard rock americano. Mas hoje aquela coisa da música do rock mais que tem as pitadas de Woodstock, de anos 70, de um som um pouco mais cru, que traz um pouco do blues dentro e uma linguagem mais crua do som, veio no Resgate. Perfeito. É que é um álbum um pouco assim, menosprezado, né? Menosprezado. Diminuído, ele... Né? Em que sentido? Fala para mim, Jorge, em que sentido? Então, se a gente pensar que nessa época a gente caminhava do lado, por exemplo, do Cats Barneia, da Oficina G3, era a cena aqui de São Paulo. Sim. E aí a gente lança esse disco e a gente lançava um disco um ano, a Oficina lançava no outro, a gente lançava, a Oficina lançava. E nessa época, o Oficina vai pro álbum deles chamado Indiferença, e a gente vai para o Resgate, que saiu em 97. Esse álbum, ele faz uma divisão, assim. O Oficina vai pro rock, e a gente vai pro som... o rock metal, e a gente vai pro rock and roll dos anos 70. A gente vai para Rolling Stones e eles vão para nem sei o que, Dream Theater. Então acho que esse álbum, na época em que o cenário do rock gospel no Brasil era um cenário de hard rock, Oficina, nós, o Fruto Sagrado no Rio, o Virtude, o Metal Nobre. O álbum de 97 nosso, ele é um álbum que não tem nada a ver com essa musicalidade. Eu nem sei como é que isso acontece. Não foi intencional nosso. A gente não falou assim, vamos mudar, vamos fazer uma guinada na nossa vida musical, na carreira. A gente entrou no estúdio e saiu aquilo lá. Um disco cru pra caramba, mais parecido com o grunge que estavam fazendo naquela época, e bem mais distante do hard rock dos anos 80. Mas foi um disco que, como disse o Zé, leva a gente por outro caminho. E aí o disco posterior a esse aí, que é o de 2000, que é o Resgate Praise, que é um disco meio com uma pegada... Southern Rock. E com uma letra mais voltada para a igreja, foi o primeiro disco nosso que teve uma venda assim, significativa dentro da gravadora. Então acho que foi a gente começa em 97 com o Resgate, em 2000 a gente lança o Resgate Praise, que é quando a gente encontra assim um certo, não vou falar de sucesso, mas a gente alcança muito mais gente do que a gente tinha alcançado até então. Um reconhecimento maior, vamos botar assim, da parte do público, certo? Sim. E tem um detalhe interessante no Resgate, as letras. As letras, elas são, para aquela época, muito diferentes do que se falava. E isso é intencional, a preocupação não é... Aí eu acho que a gente começa, sem pensar, a dar um pouco de ombros para o que está acontecendo. Para o mercado, né? Todo mundo está cantando músicas para a igreja. Nós estamos pensando em cantar uma música para que um cara que não é da igreja possa se aproximar da fé. Então o vetor missional não era nada assim. A gente não tinha teologia suficiente, teologia da missão suficiente para falar disso. Mas a gente foi meio que de uma maneira empírica. Mas eu lembro que as letras, elas são bem diferentes. O Resgate Praise foi intencionalmente feito com salmos. Talvez isso tenha trazido maior sucesso. Tem músicas lá que o pessoal canta, e na igreja, ao rei. Então o que acontece? Talvez por isso ele tenha feito mais sucesso, vamos dizer assim, né? Perfeito. Na nossa carreira hoje, a nossa música, ela não é uma música para ser cantada na igreja, nos momentos de louvor. Não que a gente não goste disso, mas a gente entende que nós podemos tentar, de alguma forma, mesmo que distante, estabelecer algum tipo de diálogo. Um cara que não é de uma igreja, ele ouve e não tem uma linguagem igrejeira, vamos dizer assim, né? Ele consegue ouvir,
e aí dá para a gente bater papo. Não que a gente faça isso com perfeição, eu acho que não, nem que nós sejamos uma banda que foge do centro da nossa fé, não, a gente sempre fala de Cristo, mas eu acho que ali a gente começou a entrar numa pista paralela do que acontecia com o mercado. Quando nós começamos, não havia mercado. Sim. Mercado vocês também, né? Talvez, literalmente. Talvez o Rio, literalmente. O Rio andou mais na frente do que São Paulo. A MK era muito mais antenada, mercadologicamente falando, do que a gospel. Mas lá nos inícios não tinha mercado evangélico, você não tinha nada disso aí. Não, é que logicamente o papo é com vocês, eu quero sugar, a gente quer sugar de vocês, né? Mas você pontuou isso, Jorge, mesma coisa, o processo que vocês estão falando aqui é o mesmo processo do Novo Som aqui, creio eu, de todas as bandas que vieram nos anos 80, 90 para cá, né? Exatamente isso, né? A começar ali mais retrô aqui no Rio, o próprio Rebanhão, que foi esse divisor de águas aqui, o Rebanhão, né? E aí vem as outras bandas e tal. Perfeito. É que eu não preciso ficar comparando exatamente, porque eu torno a falar, a gente quer ouvir o resgate hoje, mas é exatamente isso a linha do Novo Som, né? E de outros assim. A gente foi muito nessa linha. Finalzinho dos anos 80, princípio dos anos 90, né? Aquela quase que repulsa das igrejas. O Novo Som vem de uma igreja batista, onde a gente também duro, era uma coisa de hobby e de ajudar lá na igreja congregacional, exatamente o mesmo perfil, a mesma coisa, né? E aí a coisa vai acontecendo. A diferença, creio eu, e eu tô vendo nesse bate-papo aqui, é que nós não fomos para o ministério pastoral, como vocês estão, e a gente também vai entrar daqui a pouco nesse bate-papo aí, como é que é a experiência, né, desse outro ministério específico. A gente não foi, a gente hoje, a gente pode dizer que somos profissionais, eu falo a nível de valores, de ganhos, né? Não que vocês não sejam profissionais, vocês são profissionais também de música, lógico que sim, são habilidosos e competentes, mas hoje a gente vive literalmente de música, vamos botar assim, né? A gente vive de música hoje, e dentro da música não é só de show, de produção, produção, gravações, aquela coisa, né? Então você, aquele cara que acorda com chinelo de pompom, você acorda. Popstar encontramos. Popstar, muito bom, acorda de hobby. Eu vou tirar uma foto. Quem sabe um dia eu tire uma foto de hobby, chinelo de pompom e bote na rede social. Vai fazer um sucesso enorme. Acorda de pantufa, mano. Aí, ó. Pantufa. Como é que é? Vive de... E vocês paulistas que ficam sempre brincando com a gente, né? Acordamos de frente pra praia, né? Porque a carioca só vive na praia. É isso aí, ó. Tá certo. Aquele vento no rosto. É verdade, extraordinário. O cabelo não é mais esvoaçante que eu não tenho mais, né? Jorge, mas é por... Muito bom. Muito bom. Fala uma coisa, meus irmãos. Como é que foi? Lógico que aí vocês vão lá para Renascer e isso há uma junção, né? Um apoio muito grande da igreja e, obviamente, porque a gravadora fazia parte do complexo da igreja, da rádio, né? Dessas coisas. A gente chegou, o Novo Som chegou a participar daqueles projetos que tinham no Sambódromo, né? Como é que era o nome do SOS da Vida. SOS da Vida e tal. Maravilhoso. Mas aí vocês têm uma ruptura, não pessoal, uma ruptura de gravadora, né? Quando vocês saem lá, vamos botar assim, quando vocês saíram, foram quanto tempo lá na Gospel Records, mais ou menos? A gente ficou na Gospel até sairmos da igreja, praticamente. Aliás... tá. Isso foi então paralelo, né? Tá. Foi, porque como era tudo, você bem disse, um conglomerado só, e a gente sempre teve um coração muito fiel à igreja, sim. Então a gente está aqui e a gente está aqui. Tanto é que já no final, antes da gente sair da igreja, nós saímos da Igreja Renascer em 2010. Em 2009, a gravadora já estava meio parada assim, sabe? Sim. Estava quase parada já, a Gospel. E na época, como é o nome deles, Maurício. O Maurício Soares. Trabalhou na Sony Music aqui. Isso. O Maurício Soares falou com a gente se nós não gostaríamos de lançar um álbum independente com ele.
já que a gospel estava meio assim parada, a gente faria um álbum independente. Ele ia bancar o álbum, a gente gravava e ele ia lançar independente. Ele tinha saído, não sei se ele estava na MK, onde ele estava, ele tinha saído, não estava na Sony, não tinha ainda conversa de Sony, de nada. Ele tinha saído, se eu não me engano, da Graça Music. Acho que da Graça Music, da Graça Music. Aí, eu lembro que, à época, nós conversamos com o Esteve Hernandes. Sim. E falamos assim, olha, eu sei que a gente está aqui, a gente está na Gospel Records, a gente está junto aqui. Mas apareceu essa proposta pra gente. E ele falou assim, poxa, bacana, tem a minha bênção, legal, né? Legal. E esse era o projeto. De repente, o que acontece? O Maurício vai para a Sony. Enquanto a gente está compondo o disco, trabalhando o disco, preparando o disco, o Maurício vai para a Sony e nós... a gente passa por essa ruptura, a gente sai da Renascer, a banda inteira. Aí quando a gente está com o disco pronto e o Maurício fala assim, eu tô na Sony, aquele nosso projeto vai acontecer, mas vai sair pela Sony. Aí a gente falou, puxa Maurício, a gente não tá mais na Renascer, a gente não tem mais a força da rádio, da TV, agora a gente é 4 moleque de novo, tocando guitarra, sem costa quente, a gente está do zero, né? Sim. E aí, nesse momento, falou assim, não, vambora, vamos lançar. E não tinha mais volta também, né? Não tinha mais volta, né? Não tinha mais volta, O disco estava pronto. Sim. E aí a gente lança um CD, ainda não é o último, em 2010, que é esse momento em que a gente deixa para trás a igreja, deixa para trás a Gospel Records, e a gente começa de novo com a Sony. Que para nós é um negócio bem legal, assim. Um momento espetacular. Que coisa interessante, Jorge. Eu tô ouvindo vocês, cara, e eu tô aqui viajando. Cara, até esse nome do álbum, olha que interessante, bicho. Ainda não é o último. Não é o último. A gente ficou também num processo, cara, que coisa interessante, bicho. A gente ficou num processo também, a gente tinha uma gravadora nossa, que era a NS Records, a NS Novo Som, né, e tal. Era uma gravadora que eu lancei, eu vendi um Corcel... Você falou agora, vendi um Corcel 2 que eu tinha pra fazer esse projeto e tal. Tá vendo? Sempre tem um otário na banda pra botar dinheiro, tá vendo, Alex? Milton, no meu caso não foi uma rescisão contratual, mas foi embora o meu carrinho. Te falar, Alex. Tamo junto nessa. Tamo junto. Como investidores, né? Isso aí. Aí, cara, você falou... Que coisa interessante, Jorge. Ainda não é o último. A gente ficou um hiatozinho também nesse nimbozinho de uma coisa para outra. O que a gente ia fazer? E aí começaram os papos assim, novo som parou, novo som acabou. E a gente lança, cara. Cara, eu tô impressionado com isso. Olha o que você falou, cara. Olha só o nome do álbum de vocês, né? Ainda não é o último. Sabe qual foi o nome do nosso álbum também? Para dar uma reerguida e falar, a gente tá aqui, a gente não parou, não. Não é o fim. Não é o fim. Cara, que coisa impressionante, cara. A gente lançou um álbum, o pessoal fala, acabou, agora parou, não sei o quê. Não é o fim. E vocês botaram lá, ainda não é o último. Ainda não é o último, né? A última coisa e tal. Olha que interessante. Então, aí... quando vocês aí lançaram com o selo da Sony. E aí não houve aquela coisa de repente lá do bispo falar assim, pô, os caras me traíram, falaram outra coisa e tal. Teve? É lógico. Eu tô tentando amenizar. Eu botei o não teve, ou seja, teve, né? Lógico. Foi confusão, Alex, foi confusão, lascada, a coisa foi ardida, não foi paz, foi difícil. Rapaz. Eu acho que dentro do reino de Deus, as coisas não deveriam ser assim, mas elas são. Na prática são, né? Na prática elas são. Mas é interessante também, Jó, porque a nossa ida para lá, quando a gente foi para lá, não havia ainda SOS da Vida. A igreja não. E não havia gravadora. Sim. Nós fomos para lá num momento em que o movimento cristão em São Paulo, das igrejas mais tradicionais, e nós viemos de uma igreja batista, andava a passos muito lentos no que diz respeito à evangelização e à missão, que era o que a banda queria fazer. E estava pipocando essa coisa de rock e bandas tocando, e
E eles começaram a reunião de segunda-feira, que fazia toda segunda noite evento. Nós, aliás, tocávamos lá mesmo no centro da Igreja Batista. Então, digamos que o nosso movimento ele foi meio em busca do ministério. Na época a gente não entendia teologicamente o assunto, mas foi porque a gente achava que ali a gente teria a oportunidade de expandir mesmo o reino. Aí tudo aconteceu, né? Nós estávamos lá quando aconteceu o SOS, quando aconteceu a gravadora, e a nossa saída também foi uma decisão teológica, aí já teológica, né? Sim. A gente entender que nós precisávamos voltar para a nossa base de teologia. Era uma igreja de corte neopentecostal e nós já estávamos com outra cabeça, né? Sim. Para voltar de novo às nossas bases. Então a nossa decisão era deixar para trás a igreja, o suporte, rádio, gravadora, rádio, TV, eventos, televisão, e ir para o nada. Perfeito. E pelo menos ir para onde a gente, tanto é que a igreja, hoje que a gente dirige, a Casa da Rocha, é uma igreja, podemos dizer que é uma igreja batisteriana, vai. Uma igreja batista com toda a liberdade de música, tudo, mas de teologia centrada, né, no reino. Então foi o que a gente fez, né? E aí, quando o Jorge falou, eu lembro que o Maurício me ligou e eu falei, Maurício, acho que não vai dar certo, porque se você pensava assim, pô, vou lançar o Resgate, os caras estão numa igreja que tem televisão, tem rádio, né, estão sempre nos eventos, estão para lá e para cá, eu vou falar, não tem mais, cara, agora você vai lançar os caras e os caras... E aí ele falou, não, vamos embora, tá legal, estão tudo fazendo. Mas também, hoje no nosso repertório, esse álbum ainda não é o último, é dos que tem mais músicas pedidas, aliás, vou me lembrar, é de 2010, nós somos de 89, e a música mais ouvida no Spotify é desse álbum, né? Perfeito. Que é bom me lembrar. Então, eu acho que, de novo, né, a gente seguiu o nosso coração, independente do que acontecia no segmento, na oportunidade do mercado. E eu acho que ali também foi quando a gente ficou mais firme na nossa guinada do gospel. Perfeito. A gente continua tão pastor de igreja, Perfeito. Mas a gente saiu dessa vala um pouco, a gente pensa um pouco paralelo a isso. Perfeitamente. E me fala aqui uma coisa, gente, quando você se propõe a ser músico, né? O que o Jorge comentou, era um lance de hobby, tá? Eu entendo que quando vocês falam que é um hobby, mas volta a falar. Vocês são músicos talentosos e ninguém pega um violão ou uma batera ou um teclado ou um baixo, o que seja, uma guitarra, ou se propõe a fazer um vocal, né, ser o vocalista, né, ser o cantor da banda, vamos botar assim, o vocalista, o cantor da banda, então a voz ali. Ninguém faz isso de bobeira quando você faz isso por mais de 20, 30 anos. Uhum. Né? Sim, Tipo assim. E aí eu pergunto, essa migração, né, que vocês foram fazendo também para a palavra, para o ministério de palavra, vocês chegaram no momento e falaram, cara, o nosso ministério é aqui, música e tal. Como é que foi essa virada de chave? E muito interessante saber, eu preciso saber mais detalhes, porque foi uma coisa assim, muito assim, de vocês, não foi um. Né? Não foi, não, foi três, né? Exato, né? Não foi um que isso foi uma coisa conversada, foi um bate-papo que já surgia, cara, eu sei lá, eu tenho vontade né? Eu tenho um chamado também, estou sentindo isso. Como é que foi, cara? Alguém pode me passar para nossa galera, porque eu acho que é uma coisa, não é uma coisa normal, que eu falo assim, né? Não é uma coisa comum, melhor dizendo, não é uma coisa comum, cara, isso, né? Uma coisa é um. Mas, na verdade, desde a juventude, a gente já gostava de estar na liderança, estar com os jovens. Vocês foram batistas, foram embaixadores do rei, por acaso? Igual embaixadores do rei, não, mas União de Mocidade, eu não peguei essa fase. Eu fui embaixador a nossa do rei, igreja, tá? não, que a nossa igreja não tinha divisão entre os embaixadores e as mensageiras. Mensageiras do rei. Adolescentes era junto. Tá, mas perfeito. a gente foi a gente foi anos, quase década, em encontro da Juventude Batista do Estado de São Paulo. Perfeito. A gente tocou em congresso
da juventude. O Zé foi. Certo. A gente foi presidente de união de mocidade, de união de eu fui exatamente tudo isso. Então não sabia que vocês não tinham essa veia batista, cara. Legal. O avô do Hamilton, pastor batista. Bacana. Então a gente vem de uma formação de igreja batista e a possibilidade de ser pastor. E aqui eu acho que foi um negócio que só Deus mesmo para fazer dar certo. Você foi batista numa mesma época que nós. Eu ainda sou, né? Ainda sou. Só para pontuar, ainda sou. Sou aqui da primeira igreja batista aqui do Recreio. Pronto. Em 1980, eu e o Zé chegamos na igreja, minha mãe se converteu e levou eu e o Zé para a igreja em 78. Certo. Naquela época, igreja e música na igreja era um órgão, piano e um coral. Música coral. Não tinha muito mais do que isso aí. Chega uma hora em que você está na juventude, a gente ouvia Led Zeppelin, ouvia Deep Purple, a gente ouvia Beatles, ouvia Rolling Stones, ouvia AC/DC, mas esconde a Gael. Oh, isso é Hello the Submarine, é maravilhoso. Quando a gente ia cantar Hello Submarine é maravilhoso, toda hora ele passa ali, é maravilhoso. Quando a gente ia cantar na igreja, eu e o Zé fazíamos parte do coro jovem, a gente usava a beca e o coral da igreja também. Então, eu acho assim, nós tínhamos um desejo, mas eu acho que naquele cenário engessado, naquela realidade, eu não teria sido pastor, por exemplo. Aliás, eu conversei com meu pastor em 86, antes de ir para a faculdade de odontologia. Conversei com ele, pastor, e esse negócio de ser pastor... ele falou assim, esquece isso aí, larga a mão disso, vai fazer outra faculdade, vai ser feliz e tal. Então, eu realmente acho que no nosso perfil, na época, nós não teríamos ido, por exemplo, para o Seminário Batista e nós não seríamos pastores batistas. Certo. Mas quando a Renascer começa, a gente tem a banda na Igreja Batista e as reuniões de segunda-feira começam, e aquela agitação do rock com Cats Barneia, com tudo, e a gente começa a ir lá, e aí eles abrem espaço, a gente começa a tocar lá também, a gente vislumbra ali uma junção dessa vontade de você desenvolver um papel pastoral, musical, alguma ação dentro da igreja, associado com uma igreja que conversa com o mundo e fala a mesma língua. Sim. Não é aquela coisa fechada que a gente vivia dentro da Igreja Batista. E aí o que acontece é que lá dentro acende uma lâmpada assim, aqui ser pastor é uma coisa que está na nossa alça de mira. Não estaria lá atrás, apesar da vontade, do desejo, eu acho que da vocação, do chamado, sim, mas ela vai acontecer dentro desse ambiente mais arejado na época, né? Sim, culturalmente, sim. Teologicamente, que falava com a moçada, com a galera, e é lá dentro que a gente vai desenvolver essa linha mais pastoral, assim, a gente vai correndo lá dentro porque a gente encontra espaço para isso. Perfeito. A curiosidade é que todo mundo dentro da banda tinha esse mesmo sentimento, essa mesma vontade, e todo mundo vai desenvolver essa aptidão aí, né? essa vocação. Perfeito. Me fala uma coisa aqui, tudo bem, mas e aí? Por que talvez uma coincidência, como é que foi isso em conjunto? Volto a falar, isso foi em conjunto? Não foi ao mesmo tempo. Então, não foi ao mesmo tempo. Não, então passa para mim. Quais foram assim, né? Em que tempo foi isso? Né? Como é que foi? Eu fui consagrado pastor e ficava com a juventude como um pastor auxiliar na igreja sede em 93. E em 95 eu assumo a primeira igreja que eu pastoreio. Então, 95. O Jorge, acho que foi em 96, Jorge? Então, o problema é que assim, ó. Explica aí, Jorge. A igreja Renascer, nós éramos todos, só tinha uma igreja e nós éramos dela. Na mesma igreja, Perfeito. O Zé foi
ele foi levantado pastor dentro dessa igreja e ele era o pastor dos jovens. Dentro da Renascer. Dentro da Renascer. Isso, tá. Renascer. Perfeito. Eu era diácono. Sim. O Hamilton também era diácono. E aí acontece um boom de abertura de novas igrejas. Ah, tá. O Zé vem caminhando, ele é levantado pastor em 93, a gente tem a banda tocando, gravando. Quando chega 95, o Zé vai assumir uma igreja em Guarulhos. Sim. Renascer em Guarulhos. Renascer, perfeito. Renascer em Guarulhos. Perfeito. Estava abrindo uma Renascer em Itanhaém, que é litoral de São Paulo. Sim. E estava abrindo uma Renascer em Cumbica, que também é um bairro de Guarulhos. Sim, Guarulhos. Onde fica ali o aeroporto, perto do aeroporto. Isso, o aeroporto fica lá. Naquele momento, você precisa de gente para assumir a igreja. Você tem pastor já? Não tem. Quem tem a vocação e já está meio caminho andado? Tem esses diáconos aqui, ó. Tá. Então, eu assumo a minha primeira igreja também, sim, em 95, junto com o Zé. Mas eu era diácono ainda. Mas eu fui para a igreja, pregava, era o pastor da igreja. Perfeito. Mas a minha formação não... É um negócio meio esquisito, é bem interno lá. A minha formação não tinha acabado ainda. O Hamilton, acho que é a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Mesma coisa. Então, o Zé estava um pouquinho na frente, mas a gente correu e a gente alcançou ele. Perfeito. Acabou que o Zé serviu até também como um apoio de uma experiência maior, né? Porque já tinha sido pastor da juventude. 2 anos antes. Exatamente. Ele já tinha assumido. Com certeza ele foi também um suporte para vocês, até pela intimidade de falar, ó, o caminho é esse aqui, né? Vamos lá. Exatamente. Perfeito. Legal. E me fala uma coisa, essa passagem do Dudu. Sim. Como é que é o Dudu dentro da banda, né? Uma história legal. Fala pra gente aí. Ó, o Dudu da igreja, primeira igreja batista de Campo Grande. Dudu Bosch. Ele tem 14 anos a menos do que nós. Eu tenho 57, o Zé tem 50 e... Eu tenho 56, o Zé tem 57, o Dudu deve ter 41, 42. Quando sai o nosso álbum Resgate Praise, o Dudu morava em Campo Grande, era um adolescente, ele fazia uns bicos num estúdio de uns amigos lá, já era cristão, ele conhecia o Resgate. Quando sai o Resgate Praise e ele escuta lá em Campo Grande, ele fala assim, não é possível, e assim, modéstia à parte, esse disco nosso, o Resgate Praise, ele é um disco muito bom, tecnicamente falando. A gente gastou uma grana do bolso nosso, mais a verba que a gravadora dava, para a gente gravar num estúdio top, com produção top, fazer um baita disco. Foi só o Midas Estúdio do Rick Bonadio, nosso amigo. Em 97, né? 2000. Não, deixa eu voltar aqui então aqui. Perdão, 2000, tá certo. 2000. 97 é o Resgate, tá. A Resgate Praise é 2000, tá. O Dudu ouve esse disco lá em Campo Grande e fala, não tá, isso aqui deve ser sampler, alguma coisa aqui tá errada. O tempo passa, o tempo vai andando, não sei o quê. Uns 10 anos depois, eu acho. 2000, não, antes, né? Antes. Pouco antes, né? Não sei quando é que ele veio. Não lembro. Eu sei que o Patmos, que era uma banda aqui de São Paulo, viaja para Campo Grande para tocar. E o Patmos conhece o Dudu lá e fala assim, você não quer ir para São Paulo com a gente? Tocar com a gente, tocar teclado com a gente? E ele vem para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, eu estou trabalhando na Gospel Records. A gente tinha acabado de lançar o CD acústico. Tinha piano, tinha órgão, e a gente não tinha um tecladista para viajar com a gente. E aí eu conheci o Dudu porque o Patmos me trouxe. Na época, eu estava dirigindo a gravadora da igreja, a Gospel Records. Aí vem o Patmos, vem o Dudu, e eu falo com o Zé e com o Hamilton, tem um menino que tá tocando no Patmos, que toca pra caramba, e podia ajudar a gente a tocar. O Dudu já era fã da banda, né? Sim. Mas era um adolescente, sei lá, naquela época, uns 17, 18 anos, nem sei.
Aí o Zé, não, vou botar o moleque na banda, ele vai encher a música de teclado, vai acabar com a gente. DX7, vai colocar DX7, teclado não é coisa de rock. Isso que eu ia falar, pro roqueiro, isso é quase uma blasfêmia, né, velho? Mas a gente, algumas músicas tinham. Sim, é uma base. E aí ficou aquela coisa, no fim eu acabei. Até o cachorro começou a reclamar aí, ó. Até o cachorro. Aí, ó, é aqui. É o do Hamilton. Até ele tá reclamando, Hamilton. Não pode. Não pode. Teclado não pode. Mas aí eu não sei por que o Zé acabou cedendo. Aconteceu, Jó, que nós íamos fazer o álbum Eu Continuo de Pé. É verdade. E o Woody, o pianista, tocou conosco no Praise. É. E o Woody é muito um amigo nosso, mora nos Estados Unidos, mas ele era famoso pelos furos. E no dia do ensaio, quando a gente começava a fazer a pré-produção, ele não podia ir, nunca ia, não podia. Aí o Jorge falou, eu vou levar o Dudu, pelo menos tem alguém para fazer os pianos no nosso ensaio. Nós íamos começar a pré-produção de um álbum. E o Dudu já era muito bom, mesmo o garoto, ele tocava muito, as ideias dele eram muito para frente. O álbum que ele produziu do Patmos foi bom demais, meio que mão de Midas mesmo, né? Sim. E aí foi ficando, a gente curtiu, foi indo, a gente falou para ele, ó, é só piano e Hammond, tá? Ele falou, tá bom. E foi indo, numa dessas ele tocou 10 anos conosco. Foi tirando o ranço, né, Zé? Foi tirando. Tocou 10 anos. No fim foi bacana, Alex, porque veja bem, nós éramos pastores e como pastores a gente estava 100% envolvido com a dinâmica da igreja. O Zé foi assumir a igreja no Rio de Janeiro, o Hamilton foi assumir a igreja em Recife, o Marcelo assumiu a igreja em Campinas e eu estava em São Paulo. Então, a gente não ensaiava mais e nós nos víamos só nas agendas de show que a gente ia tocar. Perfeito. Então, o Hamilton saía de Recife, o Zé saía do Rio, Marcelo de Campinas, a gente se encontrava e tocava. Perfeito. Então, foi uma época difícil para nós como banda. Que a gente, eu não vou falar que a gente pensou em parar, mas porque a gente já estava mais parado do que água de poço. E o Dudu, com a força da juventude, aquela coisa de fã, 18, 19, 20 anos, ele foi meio que um agregador, um catalisador. Ele manteve a chama acesa, ele era um cara que punha a mão, produzia, então ele queria fazer, ele queria gravar, não, vamos fazer, eu gravo aqui em casa. Então, nessa fase nossa mais dispersa, ele foi um cara que foi segurando, assim. Botava combustível no carro, né? Ele botava combustível no carro. Botava gasolina no negócio. Exato. Então foi bom pra caramba. Sim. A banda precisava ter um músico, né? A banda precisava de um músico. A banda precisava de um músico. Tá. Um cara bom pra fazer a coisa. Sim. A única coisa é que ele era tão músico que ele cresceu muito, começou a produzir, ficou um cara muito famoso. Ele já tinha contatos em Campo Grande com o grupo Tradição, que o Michel Teló era o vocalista, acaba produzindo o Michel. Depois ele começa a produzir Jorge Mateus, monta o estúdio dele. João Bosco explode, e Mateus, Bruno e Marrone. Aí ele explode como um produtor ele que traz o sertanejo universitário, ele traz o pop para dentro do sertanejo. Sim. E aí o Dudu não cabe mais na banda pequenininha, não dá para ele viajar com a gente, ele está com artistas envolvidos no mundo inteiro. Sim. E aí ele não permanece mais na banda, né? Até porque, Zé, para corroborar com o que você está falando e dar uma identificação pro Dudu, o que quando você fala isso, não é nem que ele não quisesse, mas é que, lógico, vocês tinham ministérios pastorais, né? Sim, e o cara era um profissional de música, né? Ele precisava daquilo ali, lógico, óbvio, perfeito. É isso aí. Perfeito. E aí ele grava o primeiro disco com a gente, com a Sony, no estúdio dele, e o segundo disco com a Sony, ele já não tá mais, ele já tinha saído. Perfeito.
Perfeito. Uma boa caminhada. Não, eu quis só pontuar porque ele é uma peça importante dentro da trajetória de vocês, né? Perfeitamente. Um cara extremamente conhecido, né? Um super músico, né? Então era muito importante pontuar essa passagem aí do Dudu. E me fala uma coisa, rapaziada, assim, eu tive aqui um papo com o Manga, a gente tá com já no 7º mês, né? Então temos muitos episódios, um monte de gente aqui que já passou por aqui. E o Manga, eu fiz uma pergunta para eles que soou um pouquinho até como saia justa, mas foi muito interessante, cara. Porque depois que o Manga foi sensacional, porque ele respondeu de coração, cara. Eu sinceramente não esperava a resposta dele, eu vou explicar para vocês. Até porque eu vou fazer essa pergunta para vocês também. E o legal foi quando o Manga me fala isso, eu acho que não deu um mês depois, ele fala que ia voltar para esse projeto da oficina de voltar a galera, né, de fazer essa turnê que eles fizeram. Então ele volta mesmo lá e faz o negócio com os caras. Eu perguntei ao Manga aqui, Manga também é pastor, né, aqui e tal. E eu falei assim, Manga, cara, saudade... Manga, no caso, vocês permanecem com a banda, o Manga parou, ele tinha parado de geral, tinha saído, tá? Era só o ministério e tal. Eu falei assim, Manga, e aí, cara? Saudade dos palcos, né? Dos shows, das viagens e tal. E eu achei, cara, que ele ia falar assim, meu irmão, mas... né? Aí eu falei assim, meu irmão, diretamente assim, ele aqui na minha frente. Falei, Manga, me fala uma coisa, irmão, de coração. Ministério pastoral ou ministério de música dentro da igreja? Cara, ele falou assim, irmão, vou ser sincero pra você. Cara, eu acho que é o lance, eu amo meu ministério de palavra, a minha igreja mas cara, o Ministério da Música, as viagens, né, a estrada e tal, o palco e tal. Eu achei muito legal, né? Ele foi extremamente certo. E eu pergunto pra vocês, lógico que vocês, diferente do Manga, não pararam com a banda. A banda existe, ou seja, vocês ainda matam a saudade dali dos palcos, das viagens musicais e tal. Mas hoje vocês têm um ministério pastoral, um ministério de palavra. Se tivesse de escolher um ou outro, vamos lá, vamos começar pelo Hamilton, que foi o responsável por essa junção com os outros dois amigos aqui, foi o responsável para fechar isso aqui. Vamos lá, Hamilton, Deus falou para você assim, meu filho, escolha um só agora, não dá para ser mais os dois. O que o amigo escolheria? Fala para mim. Olha, primeiro eu preciso de pedir desculpas porque o cachorro começou a latir, o vizinho começou a quebrar aqui. Eita, então, tô brincando. Meu microfone mutadinho aqui. Brinquei do cachorro por causa do negócio do teclado que até o cachorro reclamou. Mas tá chegando forte aqui o áudio deles. Mas vamos lá. Bom. Ele me enrolou, tá? Zé, Jorge, nesse momento o cérebro esquerdo falou um e ele tava pensando com o lado direito o que ele ia responder. Ele vai. Isso já está definido muito claro, eu acho que para os três aqui, mas é óbvio que eu vou dizer a respeito da minha experiência, né? Sim. O chamado pastoral, a vocação pastoral, eu acho que a gente tem um privilégio, né, de meio que misturar as duas coisas e viver essas duas coisas intensamente. Agora há pouco a gente fez a turnê com a oficina, rodamos o Brasil. Maravilhoso, 20 eu fiquei lá shows com os caras. Fiquei babando. Foi uma dádiva. E olha que coisa interessante, sábado à noite, tocando sei lá onde no Brasil, viajando a madrugada toda para chegar e pregar domingo de manhã. A gente consegue, pela graça e misericórdia de Deus, trabalhar as duas coisas na intensidade que é muito legal, sei lá até quando a gente vai conseguir. Mas é óbvio que uma hora a banda vai entrar no seu declínio por questões óbvias de suporte físico para fazer isso. De idade. Eu fui aliviar aqui. A idade vai chegar, a gente não vai conseguir mais. Né? Para fazer o que você fala, essa situação de repente sair de um show de sábado e pegar um voo de madrugada, né? Lógico. Perfeito, lógico. Mas eu acho que isso é bem claro na cabeça da gente, a vocação pastoral. Talvez ela, inclusive, é que dê a condição da gente fazer o que a gente faz, né? Assim, com a banda, no sentido de continuarmos escrevendo, defendendo o reino, tudo acho que parte dessa questão pastoral. A gente teve uma experiência interessante agora nessa turnê, porque o Luffy, o batera do Oficina, né? O que tocou com a Oficina, muito amigo nosso. Um cara legal para você trazer aí, tem muitas conversas boas, sensacional. Vamos trazer.
E ele falou assim para mim e para o Jorge: larga esse negócio de igreja, essa tranqueira de ser pastor, não sei o que lá, né? Meio magoado com algumas experiências dele, mas não tem como, cara. É uma delícia, cara. É muito legal você viver a vida pastoral. Tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades, cara, mas é incrível. Então, eu já estou definido. Os outros aí que... Não, mas o Hamilton, o Alex, eu acho que a banda, ela é para nós um exercício pastoral. Quando você sai com a banda, e a gente faz muito congresso batista, de mocidade, cara, é até um paradoxo você levar uma banda quase sexagenária para tocar num congresso de adolescente, de jovem. Mas eu acho que a questão a gente é muito abençoado. O Zé escreve letras como pouca gente escreve. Então eu acredito que como a banda tem um aspecto pastoral, eu falei profético, né? Pastoral, profético, porque a nossa música ainda está conversando com o jovem, com o adolescente. A nossa música ainda confronta através da letra, através de Jesus Cristo, ainda confronta o jovem, ainda coloca o jovem para poder assim, pensar a vida, pensar o mundo. Perfeito. Então, eu acho que o nosso ministério pastoral e a banda, eles estão tão intrinsecamente ligados, fundidos, vou usar uma palavra de quando eu era dentista, tão amalgamado que não dá para separar uma coisa da outra. Mas se Deus falasse assim, é só uma, a gente ia tentar ludibriar Deus de alguma forma. Não sei se era possível. A gente ia construir uma tanga, igual fez Adão. Ia fazer uma tanga, ia falar, oh, Deus, nós estamos aqui. Mas eu acho que é o ministério pastoral, obviamente, é a nossa vocação. Eu tenho a minha igreja local lá, onde eu sou pastor, e essa experiência pastoral, ela é sensacional. Mas seria pastor. Entre um e outro, eu vou ser pastor. Mas é que não dá para separar, né? Perfeito. Zé, também está nessa mesma linha, então, né? Pelo visto. Mesma coisa, Perfeitamente. É isso aí. Eu acho que quando a gente prega, outro dia um amigo nosso, o Fábio Ito, que dirige a nossa escola teológica aqui da igreja, ele é de uma igreja presbiteriana, já caminhou conosco aqui também na casa, e ele falou assim, pô, a gente estuda teologia, né? A gente se prepara bastante, né? E nós estávamos discutindo, não sei qual era o tema, numa live nossa, debatendo alguma coisa, não sei se o Jorge lembra, ele falou assim, engraçado, vocês sempre têm um lado mais artístico e poético da teologia. Falei, porque no palco, ou eu estou pregando ou eu estou cantando. Quando eu estou pregando, eu tenho, sei lá, uma melodia dentro, a gente lembra de músicas, de letras, de coisas que falam. E quando eu vou cantar ou quando eu vou compor, eu tô com as Confissões de Agostinho no meu ouvido, eu tô com as leituras dos livros. Então, e a gente debate, a gente estuda, a gente fez seminário juntos, a gente lê os mesmos livros, a gente está sempre nas viagens batendo papo, li aquilo, li isso, as séries de pregações, a gente está falando sobre isso, os estudos, e isso tudo borbulha na cabeça, né? Aí quando você vai compor, essas coisas vêm à tona. Então, como o Jorge falou, está entranhado as duas coisas, é difícil separar, mas se tivesse que escolher, eu acho que eu também seria o pastoral. Perfeito. Vocês saíram muito bem, meus amigos, vocês saíram muito bem. Deixa eu falar um pouquinho de música aqui, a gente já está partindo um pouquinho já para o final do nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de pontuar duas coisas. Hoje existe um segmento musical e a gente que tem uma outra linha musical eu respeito qualquer um que venha com qualquer tipo musical, desde que ele fale de Deus, e isso aí, cada um tem o seu gosto, o seu gosto musical, de ritmos, né? Até porque no Brasil, um país enorme, né? N culturas, né? Dali, daqui, do norte, nordeste, sudeste, sul, etc. Então a gente sabe que tem isso também na música. Mas hoje a gente está sendo invadido pelo worship. E
eu tenho visto, não sei se vocês também têm visto, estão vendo isso, eu tenho visto na estrada que a galera tá começando a ficar um pouquinho, não é enjoada, a palavra, essa enjoada seria muito forte, é assim, sobrecarregado de só ouvir isso, só ouvir o worship dentro das igrejas, aquelas músicas importadas, poucas notas, uma sonoridade muito parecida, muito próxima. E quando a gente chega com um som novo som, uma banda de pop rock, muita coisa, black music, rock, pop, papapá, o pessoal fica impressionado e eles mesmos falam nas nossas redes sociais isso. Caramba, bicho, que os worshipeiros, né? Chamam de worshipeiros, é ótimo, não ouçam isso, os caras não conseguem tocar isso, pô, caramba, olha aí, não sei o quê. Tá, a gente não fala nada, a gente respeita, até porque são pessoas, companheiros de ministério e cada um tem o seu. Porém, no meu gosto musical, isso não entra muito, eu não curto muito, curto uma outra onda de música, mas volto a falar, todo mundo tem o direito de curtir de A a Z, desde que torna a falar, que a essência seja falar dentro do contexto musical, né, de uma essência divina dentro das nossas músicas. Cada um também na sua linguagem, né? Mas eu pergunto isso a vocês, como é que vocês têm sentido isso, essa invasão do worship na música gospel brasileira, na música cristã brasileira, Milton? Primeiro começando pelo Hamilton. Você sempre me coloca em saia justa, hein, tempo, mas aí ele vai falar do cachorro de novo para pensar um pouquinho, né, mole? Fala. Olha o barulho do vizinho. Ele fala assim, late agora, fala. A minha percepção é igual à sua, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que percebe o mercado aí, percebe o que está acontecendo, é isso aí, né? Esse worship tomou conta. Acho que tem o seu valor em alguns aspectos, porque movimentou, trouxe algumas coisas diferentes, mas aí entrou no igual, entrou na fórmula, né, entrou na versão. Né? No enlatado, né? A versão. E quando a gente canta muito versão, eu acho que o grande perigo disso é que você deixa de ter a voz para falar aquilo que precisa ser dito, né? Então, uma coisa é o americano, a sua cultura, as suas necessidades, a sua realidade lá nos Estados Unidos, que é absolutamente diferente da nossa. Aí eu pego aquele pacote de lá, trago para aqui, traduzo a letra, ainda muitas vezes mal, de forma ruim, né? É o que a gente percebe em muitas versões, e canto alguma coisa que não tem a ver com a nossa realidade aqui, muitas vezes. Perfeito. Então a gente perde a oportunidade, porque o Jorge usou o termo profético, e a gente precisa se lembrar que o profeta não é aquele que fica adivinhando o futuro. Há esse percentual de realidade no profetismo do Antigo Testamento, mas a maior parte do profetismo está ligado a dizer a verdade. Israel se distanciava de Deus, aparecia lá o profeta levantado pelo Senhor para exortar, né? Isso. Então é uma pena, porque a gente perde a capacidade de dizer, ei, atenção, você está longe dos caminhos do Senhor, você precisa... Ou seja, esse papel profético em todos os aspectos, né, aqui o leque é muito grande, é jogado fora, né, é desperdiçado, a gente fica copiando, perde identidade, perde essa capacidade. Então, por um lado, eu acho legal que o pessoal esteja se enjoando disso, para ver se a gente consegue levantar uma musicalidade mais contextualizada da nossa realidade aqui, né? É o que eu penso. Perfeito. Zé, uma coisa importante que eu fui diretor artístico da Rádio Melodia aqui, FM, tive depois de um certo tempo também um programa, nos moldes desse podcast chamado Canções para Sempre, onde eu contava a história da música cristã brasileira, sempre com convidados aqui. Rádio Melodia é uma das maiores rádios assim, do Brasil, de gospel. Tive o privilégio, em 1990, quando eu me torno diretor artístico da Melodia, de trazer a música paulista para cá, tá, gente? Existia um bairrismo muito grande, e existia um bairrismo grande que dentro das... sempre teve esse papo de Rio-São Paulo, graças a Deus isso aí já praticamente morreu, mas na época dos anos 90 tinha muito essa coisa, né? Bairrismo e tal. E nas rádios também, só que a Melodia foi a primeira rádio FM, a gente abriu um leque de coisas, e eu fui chamado justamente para mudar a cara, né? Para não ficar aquela rádio FM com cara de rádio AM, né? Só de blá blá blá, de pastores falando, não era a ideia era de música. E aí eu comecei a ouvir bandas de São Paulo, gostei pra caramba e trouxe pra cá, abrindo essa oportunidade. Porque eu tô falando isso só para vocês entenderem, porque foi exatamente nessa época de 90 que a música
de São Paulo também entra aqui mais no Rio de Janeiro. E aí, trabalhei muito em rádio, gosto muito de rádio, curto muito rádio. Eu sou aquele cara que adolescente dormia com radinho de pilha, gente, debaixo do travesseiro, tá? Até adormecer, porque eu gostava muito de rádio, gosto até hoje. Então eu tenho muitas pessoas ainda conhecidas de rádio, são diretores artísticos, programadores e tal, e o que eu recebo, cara, ainda hoje de telefonemas ou de WhatsApp assim, cara, se pintar alguma coisa nova do Novo Som aí, cara, manda pra mim urgente, velho, porque eu não tô aguentando. A minha grade musical, ela tá parecida, de 7 da manhã até as 19 horas é a mesma coisa, só muda o nome dos artistas, mas a música é a mesma coisa. E eu só tô pontuando isso pra vocês entenderem como é que a coisa tá. Por isso que quando a gente pula, o Novo Som lançou esse legado que a primeira música do legado desse projeto com a MK Music, nesse retorno nosso, foi Herói dos Heróis, uma música gravada em 99 para 2000, a gente reformulou a música e a música está com quase 220 mil ouvidas no YouTube da MK. Cara, organicamente em 11 dias. Cara, uma música já de 2000. A gente só foi dar uma repaginada, né? Quer dizer, você vê a sede que as pessoas estão, né, de ouvir alguma coisa diferenciada e tal. Estou pontuando só para o Zé também colocar aí a palavra dele. Então, olha como é que tá a coisa, como é que tá difícil, né? Como é que tá exageradamente isso. O Hamilton pontuou muito bem. Zé, fala você aí a tua opinião e depois eu vou deixar que o Jorge também fale aí a opinião dele. Então, eu já penso de um outro jeito. Nós temos uma discórdia. Fica à vontade, fica à vontade. Uma discórdia saudável, a gente sempre conversa isso nas viagens, dá risada, zoa, dá risada, né? Eu penso assim, se a galera gosta, deixa eles tocarem. Eu sei que, para minha realidade, eu não tocaria. Lá na igreja também o pessoal não curte muito as repetições, aquela mesma levada, mas é por gosto mesmo. Mas eu penso assim, se o pessoal está cantando, está falando de Jesus e faz algum sentido para a cultura dessa geração, tá ok. Vai passar, como passa tudo, né? Passou os anos 60, passou o rockabilly, passou o hard rock, foi passando. Passou o axé, passou, agora tá o pagode, passou o pagode, aí veio o sertanejo universitário, tudo passa. Sim. Acho que tudo passa. Eu tenho uma ideia assim de que essas coisas fazem parte. Tá falando de Deus, para mim, não é uma coisa que eu gosto, mas tudo bem. Agora tem uma coisa que a gente discute muito dentro da banda. Discute não, a gente dá risada. Bem. Sim, conversa. Eu já não consigo mais me enxergar dentro de um segmento de mercado chamado gospel. Para mim não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Eu respeito. Aliás, a maioria das pessoas que ouvem nossas músicas ouvem dentro de um mercado gospel, né? Sim. Mas eu não me preocupo mais com isso. O que você acha da música cristã brasileira? Se isso é bom, se isso é ruim? Não sei, para mim não importa mais, assim. Música cristã brasileira, me parece que sempre, quando a gente tem um rótulo é bom para produto, para você poder destacar na prateleira, embalagens, né? Mas é uma discussão que a gente tem. Não, a gente é gospel. Eu falo, não, nós não somos, eu não sou. Mas eu não curto muito, não, viu? Então, quando alguém fala assim, você acha que isso é bom ou ruim para a música gospel? Eu digo, para mim, tanto faz. Aliás, pode parecer uma heresia, eu posso ser excomungado da fé, mas eu não tenho nada de música gospel nas minhas playlists. Não. Eu vou falar para você que eu também ouço talvez 90% ou 95% de música, principalmente as músicas americanas. Eu sou um cara muito fã de black music. Na banda a gente tem essa vertente, né? Eu sou o black music, o Mito é daquela coisa mais clássica de jazz e tal, aquelas loucuras de 50 inversões nos acordes do Mitão. E o GG é o Jorge, o batera hard rock que usa pulseira de couro, de papá. É o GG, o nosso Geraldo Hábito e tal. Então é muito engraçado que essa tríade do Novo Som, eu, o Mito, tecladista, o Geraldo batera, eu acho que essa mistura que dá aí esse tempero gostoso. Mas eu entendo perfeitamente o que você falou, e lógico que respeito, cada um tem uma linha de pensamento. Antes de tudo, nós somos músicos. E na realidade, a música de vocês, com a música do Novo Som de outros, ela sai muito, ela é muito absorvida. A gente teve
uma pesquisa num dos shows nossos. Eu me lembro que a gente fez um show no Espírito Santo e tivemos a oportunidade de trabalhar com uma empresa de pesquisa. Cara, 34% do público que foi assistir o show naquela noite no Novo Som não era evangélico. Cara, coisa pra caramba, coisa pra caramba. É mais de um quarto do público, né? E eu creio que de vocês também, nessa onda, porque tem uma música legal e que bom, porque a gente pode falar do amor de Deus e todas as coisas para essas pessoas, né? Mas fala pra mim, Jorge. Perdão, fala, Zé, desculpa. Alex, não, tudo bem. Só falando aqui, com isso, o resgate, ele vai acabar, uma hora vai acabar. Nós vamos morrer, uma hora vai acabar. Quando nós começamos, também era assim. Agora tudo é rock, agora tudo é banda, porque antes eram grupos de louvor, né? Agora é tudo banda, agora é tudo, tem que ser com guitarra. Eu acho que faz parte, foi a nossa geração. A garotada hoje curte esse som, acho que desses últimos 20 anos aí, o Coldplay trouxe acho que foi uma grande influência para isso. Eu não gosto do Coldplay, mas sim, eles são uma grande influência para esse movimento que vem depois com o pessoal lá da Austrália, e esse som meio pasteurizado. Sim. Mas é uma tendência, é uma cultura, né? E acho que se comunicar bem, tá ok, não me afeta, assim. Eu não curto, eu não ouço, mas eu não acho ruim. Perfeito. Quem toca, para mim tá tudo bem. Perfeito. Tá bom. E você, Jorge, compactua aí da mesma que os senhores me falaram? Tem algum detalhe específico? Fala para mim. Eu acho que, de certa forma, todo tipo de pasteurização, de massificação, ele é meio empobrecedor, né? Eu acho que a eterna discussão entre música popular brasileira, a MPB, de Gil, de Caetano, de Chico Buarque, e a música popular brasileira que tocava no Chacrinha, a Gretchen, aquele outro cara que eu... Giliardi. Não, aquele outro, tenho mil bocas para beijar. Sidney Magal. Sidney Magal, o cigano mais... Não, mas o cigano mais fake do Brasil, né? Era em papo de cigano, não tinha nada de cigano. Não, mas legal pra caramba. Mas você tem dois tipos de música muito distintas, né? Sim. Então, essa discussão dessa música pop mais chiclete, assim, né? Que você tá comendo aqui e é tudo igual. Eu acho que ela tá em toda a música, em todo o cenário musical, em qualquer lugar. Tá. E tá também dentro da música evangélica. A gente virou um mercado de música, né? Então eu acho que às vezes ela é empobrecedora porque você tem um cara que ele produz isso, nasceu de dentro dele, tem 2, 3 que estão também na mesma vibe, mas de repente 50 negros tá fazendo igual porque é isso que tá vendendo. Certo. E isso é uma coisa que eu fico meio empapuçado assim, sabe? Sim. Com esse tipo de coisa. Mas infelizmente é isso aí. É o que temos. Mas é a mocidade, né? É a juventude. Os caras estão ouvindo isso aí. Tem que fazer. É a geração, né? É a geração deles. É isso aí, é a geração. Então, tá certo. Foi. Minha rapaziada, e 2024 chegando, né? A gente tá na cabeça aí de 2024 chegando. Os planos aí pro resgate, os planos de vida aí dos amigos. Fala aí. Nós estamos agora trabalhando uma pré-produção. Esse álbum já está atrasado. Vem disco novo. Opa, que delícia, hein? Por favor, não esqueçam de falar aqui uma próxima para a gente falar desse trabalho aí. Nós queríamos ter feito esse álbum ano passado, 2023, mas foi um ano muito corrido para a gente. E aí surgiu a turnê com oficina, que nós íamos ficar muito tempo fora. Nós adiamos a produção. E nós temos aí uma quantidade boa de músicas, e uma coisa legal é que nós devemos gravar lá no VIP com o Dudu. Talvez ele consiga produzir alguma coisa, ele está achando um espacinho para fazer algumas coisas conosco. Então, esse ano de 2024 nós estamos dedicando a isso. Nesse exato momento, a gente está com início da pré-produção e ainda escolhendo, fechando um pouquinho o repertório. Mas eu acho que ainda esse ano aparece alguma coisa aí.
Perfeitamente, perfeitamente. Cara, galera, olha só, eu não tenho palavra. A gente, assim, se a gente fosse esmiuçar os papos, era no mínimo 4, 5 horas, né? A gente tentou condensar. Eu peço um perdão pelo atraso da gravação. A gente teve um probleminha na gravação anterior aqui técnico, tá? E eu sei dos afazeres de vocês, mas, cara, eu não tenho palavras para agradecer. Primeiro, me senti privilegiado por ser chamado de irmão de estrada, de irmão de música, irmão em Cristo dos amigos, né? Dos irmãos aí de vocês. Isso é muito legal. Eu sempre gosto de cada vez mais quebrar essa barreira que eu falei que nos anos 90 eu já comecei lá quebrando na Rádio Melodia, sendo instrumento para isso, dessa historinha muito ruim que durante muito tempo São Paulo e Rio tiveram, né, em todas as funções, era futebol, era no trabalho, né, era na música e tal. Ao contrário, que bom que hoje a gente tem grandes amigos e pessoas talentosíssimas nos dois lados, do Rio, São Paulo e no Brasil inteiro, na realidade. A gente sabe disso, então a gente quebrou. Então, cara, eu só quero agradecer, né, por esse momento tão legal. Eu não tenho dúvida que esse programa vai ser um programa muito bem aceito, muito bem visto. O pessoal falava, cara, eu falei, cara, eu vou tentar o resgate. Comentei com a Milton, a gente já estava, né? Falei, Milton, eu preciso aqui, pô, vamos fazer um remoto mesmo. Melhor seria se fosse direto. Eu tive um tempo até em São Paulo aí que eu teve show do Novo Som durante 2 dias. Eu fui 2 dias antes, consegui gravar uma galera, não consegui entrar em contato com vocês na época, mas essa questão do remoto é legal porque a gente consegue, né? Fica muito mais fácil para todo mundo. Então, cara, eu quero agradecer demais, desejar muitas bênçãos sobre a vida pessoal, familiar, ministerial, né, da igreja de vocês e sobre essa banda maravilhosa, esse nome que já está marcado de uma forma definitiva da música. Eu posso falar música gospel, pro Zé eu falo só música de... Eu não ia perder essa piada, pô, pelo amor de Deus. O Jorginho tá aí, não ia perder essa piada, né? Então, da música cristã brasileira, da música popular brasileira, do rock brasileiro, do que seja, tá? Porque vocês são pessoas que já deram a sua assinatura, uma grande contribuição, ainda tem muito, não tenho dúvida, até quando Deus assim quiser permitir que vocês estejam aí. Eu espero encontrar várias vezes mais os amigos aí na estrada. A gente fez aquele show maravilhoso em Curitiba, naquele Teatro Positivo. Muito legal. Que showzaço, né? Então, já tô com saudade também de estar com vocês aí, me encontrando nos aeroportos, mas a gente vai ter oportunidade. O seu amigo tá aqui, o Novo Som tá aqui, a família Novo Som manda um beijo, Geraldo, Mito, todo mundo. E todo o pessoal ligado. Fica à vontade aí, cada um, para dar o seu tchau, tá? E mais uma vez, tá? Eu quero agradecer muito aí a participação de vocês. Valeu, Alex. Obrigado demais. Foi uma alegria estar com você. Quando eu te chamei de dinossauro, é o tamanho, né, mano? É o tamanho, não é a idade, é o tamanho da parada, né? Tá obrigado certo. por se lembrar da gente. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o projeto aí do podcast. Que Deus abençoe o Novo Som. A vontade que a gente tem de encontrar vocês na estrada também é muito grande e acho que 2024 deve acontecer. Se Deus quiser, se Deus quiser, tá certo. E Deus te dê graça, abençoe a tua família. Muito legal. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção carinhosa, pela amizade. Vida longa ao Novo Som, vida longa a vocês. Deus abençoe o ministério, família também. E a gente se encontra por aí. Muito obrigado. Tá bom, Zé, obrigado. Valeu. Um abraço e que Deus nos ajude nessa jornada verdade, aí. Vai Botafogo. Vai Botafogo. Opa, por favor, palmeirenses, não façam mais aquilo, nunca mais, por favor. Não, nunca mais. Rapaz, foi a última vez. É verdade. Pessoal, olha, eu tive aqui simplesmente com Zé Bruno, Jorge Bruno e Hamilton Gomes, esses caras maravilhosos que fazem parte, como eu sempre falo, família Novo Som, eles fazem parte da família Resgate, né? E somos todos da família de Deus, então é muito bom. Parabéns aí, Resgate. Vida longa também ao Resgate. Vida longa, boa música brasileira, ao bom rock, ao bom pop rock, a todas as pessoas que fazem da sua vida e tiram um tempinho para colocar o seu talento
para que a gente possa falar cada vez mais do amor de Deus, das coisas maravilhosas que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Um beijo para vocês, 2024 de muitas bênçãos, minha rapaziada. E para você que tá em casa, ó, beijo grande também. Quero agradecer desde já ao pessoal da Sbassen, a Kisa Cursos e Projetos, a minha querida Paula Garcia, corretora maravilhosa, número 1, top 1 da Prudential, uma das maiores seguradoras do mundo, a Teleeletrônica, a Abradex, a Nova Barra, a Lavanderia, a Shure, e essa, a nossa princesinha nova aí que chegou, que é a Blessed Preach, que tá aqui junto com a gente também, tá? Mais um programa colocado para vocês aí ouvirem, verem de uma forma maravilhosa no YouTube, no meu canal de YouTube, Alex Gonzaga Oficial BR, ou pela plataforma lá do Spotify. Você também pode ouvir esse programa e eu quero desde já agradecer o seu carinho. Não esqueçam de se inscrever no canal, gente, isso é muito importante pra gente, acionar lá o sininho para que você possa saber tudo que tá ocorrendo e principalmente dar um like, dá lá aquela mãozinha, joinha, tá legal? Se não gostou, dá um dislike, fazer o quê? Vale a pena também. Segunda-feira que vem, sempre às segundas às 18 horas, tem coisa nova aqui, episódio novo no Alex Gonzaga, aqui comigo no Encontro Gospel com Alex Gonzaga, tá bom? Beijo grande, graça e paz. A gente se vê em breve.